Olá, tudo bem? Eu sou a professora Gabriela Drummond, meu sinal na comunidade Surda-Este. Bem-vindos ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje irei contar uma história para você, então vem comigo, na minha, na sua, na nossa hora de aprender. Nas aulas anteriores, você estudou que existem diferentes tipos de textos. Cada um deles quer nos transmitir tristeza, raiva, alegria, amor e outros sentimentos que só os textos podem causar. Para que possamos ler esses textos, nós os encontramos em diferentes lugares, seja virtual ou impresso, e os encontramos principalmente nos livros. E por falar em livros, que tal conhecermos um conto? Esse conto foi escrito pelo Augusto Pessoa. Você está preparado para essa história assustadora? Então venha comigo, que irei contar a você na hora da contação de histórias. E o nome da nossa história é A Ciranda dos Ossos, escrito por Augusto Pessoa. A Ciranda dos Ossos. Era sexta-feira à noite e o velho Chico Matoso ia voltando para casa. A estrada estava escura. No céu, só a lua iluminava o caminho. Mas era um luar manhoso que só iluminava um pouquinho. Não tinha nenhuma estrela. Uma sexta-feira estranha. A mulher do Chico, a cia Balbinha, bem falou que ele não devia ficar andando pela estrada em noite de sexta, principalmente quando não tivesse estrela. Nessas noites, as visagens vêm da escuridão para assustar os homens. O velho Chico foi visitar o seu compadre Bento. A prosa estava boa. Ele foi ficando e nem viu a hora passar. Já era noite quando saiu da casa do seu compadre. Para encurtar o caminho, o Chico Matoso resolveu entrar por uma estrada. Já ia entrando na mata quando lembrou as palavras de sua mulher sobre a sexta-feira. Seu coração bateu depressa, como se desse um aviso. Ele sentiu um calafrio, mas não era homem de recuar. E, afinal de contas, ia ter medo de quê? O velho rezou baixinho e foi com o burro pela estrada adentro. De repente, o animal parou. O Chico tocou os ferros que seguravam o burro com vontade, mas não tinha nada que fizesse o burro andar. O bicho estava gelado e paralisado. Um homem olhou para o lado e viu uma sepultura. Sem perceber, falou alto: "Quem é que pode estar enterrado aqui? Meu Deus! Nesse lugar perdido na mata!" Quem teria feito uma maldade dessa, de enterrar alguém aqui? O coração do velho ficando bem pequeno. Ele rezou baixinho e tentou seguir caminho. Mas o teimoso do burro nem se mexia. O Chico já estava decidido a largar o burro ali mesmo e sair correndo para casa. Mas não teve tempo. O que ele viu, talvez ninguém acredite. A luz da lua batia agora com força na sepultura. O luar estava iluminando tudo. O velho Matoso tentou andar mais uma vez, quando ouviu um estalo forte e viu saírem da terra um monte de coisinhas brancas. Eram ossinhos que pulavam, batiam uns nos outros e rodopiavam, como se estivessem dançando ao som de uma viola.
Depois, de todos os lados, vieram outros ossinhos maiores, rodando e dançando da mesma maneira. De repente, o Chico ouviu um estalo maior e, de dentro da sepultura, saiu uma caveira branca como algodão e com os olhos faiscando. Parecia que saía fogo dos olhos. A cabeça dava pulos como um saci. Os ossos começaram a dançar em volta da caveira, que parou de pular e ficou quieta no meio, dando de vez em quando grandes pulos no ar e caindo no mesmo lugar, enquanto os ossos giravam em sua volta, batendo uns nos outros, como se dançassem uma dança, uma ciranda maldita. O velho Chico Matoso bem que queria fugir, mas não podia. Seu corpo estava como estátua, seus olhos estavam pregados naquela ciranda de ossos e os cabelos estavam em pé. Foi então que os ossinhos mais miúdos, dançando sempre, foram se juntando e formando 2 pés de defunto. Esses pés não ficaram quietos e começaram a sapatear com os outros ossos numa roda viva. Os ossos das canelas deram um pulo, encaixaram em cima dos pés. Depois, os ossos das coxas se encaixaram com os joelhos e, sempre dançando, se encaixaram com o resto, formando o quê? As pernas. E o quebra-cabeça continuou. Os ossos dos quadris, as costelas, os braços, todos os ossos que ainda faltavam foram pouco a pouco se juntando, até que o esqueleto se formou. Faltava só a cabeça. O Chico Matoso viu então a coisa mais pavorosa do mundo, o esqueleto sem cabeça. Pegou a caveira e começou a jogar para lá e para cá, como se fosse uma bola. Depois jogou para o alto, igual a uma peteca. Jogava mais alto ainda. Nesse sobe e desce, a caveira fazia um zumbido horripilante, como assim. Até que o monstro sem cabeça jogou a caveira muito alto, que ela até sumiu nas nuvens. Depois abriu os braços como se esperasse. A caveira desceu rápido do céu, fazendo aquele zumbido, e caiu direto no meio dos ombros. Fez um estalo danado. A caveira deu uma gargalhada, como assim, ó, e olhou para o velho Chico com seus olhos de fogo. O burro e o matoso estavam paralisados. O velho até sentia o coração do animal batendo forte. Os dois queriam sumir dali. Queriam até se enterrar, se fosse possível. Mas o pior estava por vir. Aquele esqueleto monstro começou a dançar em volta do Chico, dando gargalhadas e rodopiando num balé terrível, até que num estalo, deu um pulo, girou no ar e, olha só o que foi que aconteceu, e encaixou-se direitinho na garupa do Chico Matoso. O pobre do velho não conseguia nem gritar. O esqueleto parou e o burro saiu em disparada. E foram os 3 correndo e saltando. Certo momento, o animal parecia voar por cima das árvores. O coitado do Chico não tinha coragem de abrir os olhos. Como não podia gritar, rezava por dentro para todos os santos que viviam no céu. O velho matoso achava que aquele ia ser o seu fim. Sentia um calor muito grande, como se estivesse numa nuvem de fogo, até que desmaiou. Quando acordou,
já era dia e ele estava na sua cama. A tia Balbinha é que contou que de manhã bem cedo o encontrou no terreiro, estendido no chão e desacordado. O burro, ao seu lado, ainda selado, pastava calmamente. A porteira estava trancada e nem o velho Chico, nem tia Balbinha entenderam como o animal conseguiu entrar. No fundo, o Matoso sabia que eles tinham chegado ali voando. O pobre do homem acordou com muitas dores, como se tivesse levado uma surra, a cabeça pesada e com aqueles estalos malditos no ouvido. Demorou mais de um mês para aqueles barulhos terríveis saírem da sua cabeça. O Chico mandou rezar 2 missas e jurou que nunca mais saía de casa em noite de sexta-feira. Fim da história. E aí, você gostou da história que contei? Sim, eu quero lhe fazer um desafio. Você topa relembrar a história? Então vem comigo, porque chegou a hora do quê? Do Retomando a História! Para isso, eu irei te fazer algumas perguntas e você terá o tempo de 10 segundos para pensar na resposta. Vamos à pergunta número 1. Qual o nome do conto que contei para você? Tempo no ar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tempo encerrado. E a resposta correta é A Ciranda dos Ossos. Estou gostando da sua participação, hein? Vamos para a pergunta número 2. Quem é o autor do conto? Você lembra? Tempo no ar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tempo encerrado. E a resposta correta é Chico Matoso. Lembra disso? Vamos para a próxima pergunta. Pergunta número 4. Qual era o nome da mulher do Chico Matoso? Você lembra? Sim ou não? Tempo no ar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tempo encerrado. E a resposta correta é Tia Balbinha. Você arrasou, hein? Vamos para a pergunta número 5. Como a história terminou? Você lembra? Sim ou não? Tempo no ar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tempo encerrado. E a resposta correta é o Chico Matoso rezou baixinho e tocou o burro pela mata dentro. Ufa! Eu gostei de perceber que você está cada vez mais inteligente. Agora sim, finalizamos a nossa hora de aprender. E eu convido para reforçar o que você aprendeu na hora da atividade. Vamos lá? Atividade 1. Na aula de hoje, conhecemos o conto
A Ciranda dos Ossos. A história tem como personagem principal letrinha A, Chico Matoso. Letrinha B, Cia Balbinha. Letrinha C, Compadre Bento. Vou ler novamente. Preste bastante atenção. Atividade 1. Na aula de hoje, conhecemos o conto A Ciranda dos Ossos. A história tem como personagem principal letra A, Chico Matoso. Letra B, Cia Balbinha. Ou letra C, Compadre Bento. Vamos pensar juntos. E a resposta correta é letrinha A, Chico Matoso. Estou muito orgulhosa de você. Vamos agora para a atividade 2. Atividade 2. Observe a capa do livro abaixo. Bá e as visagens. Histórias de assombração. Augusto Pessoa. Vamos agora saber o que a nossa atividade 2 deseja. Agora, descubra. Letrinha A. Qual o título do livro? Letrinha B. Qual o nome do autor do livro? Lembra que eu falei para você? Sim ou não? Vamos agora identificar juntinhos. A resposta da letra A é Bá e as visagens. Você arrasou, hein? Vamos agora para a letrinha B. Qual o nome do autor do livro? A resposta correta é Augusto Pessoa. Olha só. Arrasamos, hein? Você se saiu muito bem nas atividades, merece os parabéns. Mas nossa aula ainda não terminou. Continue comigo, vai começar a hora da revisão. Vamos lá? Durante toda a nossa vida, ouvimos, lemos e contamos diferentes histórias, como é o caso da história trabalhada hoje, com o título A Ciranda dos Ossos, escrito por Augusto Pessoa. Você sabia que a história que trabalhamos hoje é um texto narrativo? Aí você deve estar se perguntando, professora, o que são textos narrativos? Eu vou te contar. O termo narrar significa contar sobre algum acontecimento que pode ser verdadeiro ou inventado. E por isso que eu fiz durante a contação de histórias. Agora sim, vamos finalizar nossa aula por hoje. Aproveite para observar em sua casa ou na rua diferentes textos e o que cada um deles quer nos transmitir. Se tiver dificuldades, é só pedir ajuda de um coleguinha ou um adulto. Se ainda não assistiu às nossas aulas, acesse nosso canal. Nele, você pode assistir a essa e a outras aulas quantas vezes quiser. Você pode encontrar no Instagram e no Facebook toda a nossa turma de professores e demais profissionais que produzem essas aulas. Curta, comenta e compartilha nossas publicações. Se quiser deixar um recadinho para mim, vou amar saber que você se lembrou de mim. Hashtag Fica a Dica. E não se esqueça de que vou esperar você para a próxima aula do Aprender Além da Escola. Tchau! Olá, querido estudante, tudo bem com você? Sou a professora Ana Cláudia Guedes. Meu sinal na comunidade surda é esse. Bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola,
do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje iremos estudar sobre leitura de tabelas e de gráficos. Então, vamos lá para a nossa hora de aprender. Uma tabela é uma representação com linhas e colunas que serve para organizar informações sobre determinado assunto. Olha esta tabela de animais. Tabela de animais do aquário. Baleia, polvo, foca, tartaruga e peixe. Tem um animal e tem a quantidade dos animais do aquário. Viu o que é tabela? E gráfico. Gráficos são representações de dados e informações numéricas, podendo ser representado por cores e formas. Vamos ver alguns tipos de gráficos. Observem, esses são tipos de gráficos. Nós coletamos informações e pomos nos gráficos. As tabelas e os gráficos têm a mesma função, mas a representação de cada um deles pode mudar. As tabelas têm linhas e colunas e os gráficos são representados com cores e formas. Agora vamos fazer a leitura de algumas tabelas e gráficos. Bianca tem uma sorveteria e durante a semana é vendida uma determinada quantidade de sorvetes de vários sabores. Morango, chocolate, flocos, doce de leite. Olha aí durante a semana a quantidade de sorvetes que foi vendido. Isto é uma tabela. Bianca fez uma tabela para ter o controle dos sabores das quantidades que foram vendidas. Tem os dias da semana, os sabores dos sorvetes, morango, chocolate, flocos e doce de leite. No domingo, na segunda-feira, na terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e no sábado são vendidas quantidades de sorvetes. Observem aí na tabela, esses números são as quantidades que foram vendidas. Os sorvetes de morango, de chocolate, de flocos e de doce de leite. Viram que os sabores e as quantidades foram arrumadas em uma tabela? A tabela tem o quê? Colunas e linhas. Agora vamos ver a mesma informação em um gráfico. O gráfico tem o formato de pizza. Olha aí, o morango, chocolate, flocos e doce de leite. São os sorvetes que foram vendidos durante a semana, os sabores. Morango, 175 vezes foi vendido durante a semana. Chocolate, 270 vezes. Flocos, 155 vezes. E o doce de leite, 135 vezes. O doce de leite foi o que menos saiu. Você observou que são as mesmas informações, apenas registradas de formas diferentes. Agora, vamos ver a venda de pães na padaria de Dona Lúcia. Dona Lúcia vende 50 pães pela manhã, 20 pães pela tarde e 40 pães pela noite. Ela vende um total de 110 pães por dia. Representação em tabela e em gráfico. A tabela é onde tem as linhas e colunas. E o gráfico é de barras, essas barras azuis. Tem manhã, tarde e noite, representando a quantidade de pães que ela vende. Na padaria são vendidos bolos também para festa. Vamos ver a quantidade de bolos vendidos em uma semana. Olha aí os bolos. No domingo foram vendidos 70 bolos. Na segunda-feira, 20. Na terça-feira, 35. Na quarta-feira, 40. Na quinta-feira, 20. Na sexta-feira, 60 bolos. E no sábado, 55 bolos. Nossa, durante a semana foi encomendado muito bolo. Haja festa, né? Você observou qual o dia em que mais se vendeu bolo? Em algum dia foi vendido a mesma quantidade de bolo? Vamos ver o gráfico de vendas de bolo. Observem o gráfico. Olha aí, no domingo, ele está representado pela cor amarela. Foram vendidos 70 bolos no domingo, 60 bolos
na sexta-feira, 55 bolos no sábado, 40 bolos na quarta-feira, 35 bolos na terça-feira e 20 bolos na segunda e na quinta-feira. Aí esse gráfico, ele representa a quantidade de bolos. Olha lá, 70 bolos foi a quantidade mais vendida durante a semana e 20 bolos foi a quantidade menos vendida. Tem 2 dias que foram vendidos 20 bolos, uma menor quantidade. Então o gráfico, ó, ele aumenta e diminui conforme a venda dos bolos. O dia da semana que se vende mais bolos é no domingo. Na segunda e na quinta-feira foram vendidas a mesma quantidade de bolos. Você lembra qual foi essa quantidade? 20 bolos. Eu lembro. Vamos ver outras situações. Ana encomendou doces para sua festa. 100 brigadeiros, 100 beijinhos, 100 rosquinhas e 100 cupcakes. No fim da festa, sobraram 10 brigadeiros, 20 beijinhos, 35 rosquinhas e 40 cupcakes. Observando o gráfico, o doce mais consumido foi o brigadeiro, porque foi o doce que menos sobrou. Olha ali, a ponta do gráfico bem pequenininha. Lá no brigadeiro foi o que menos sobrou. Foi o que as pessoas mais comeram na festa. E qual é o seu doce preferido? Brigadeiro? Pudim? Existem vários doces. Há pessoas que preferem mais salgados do que doce. Vamos ver os salgados? Ana encomendou salgados também para a sua festa. Vamos ver. Os salgados, ela encomendou 150 coxinhas, 100 quibes, 200 bolinhas de queijo e 120 pasteizinhos. As barras coloridas representam o gráfico de quantidades de salgados. O salgado mais encomendado foram as bolinhas de queijo e o menos encomendado foi o quibe. Vimos a quantidade de sorvetes, pães, bolos, doces e salgados representados em gráficos. Agora vamos ver outras situações representadas em alguns gráficos. Gráficos de frutas colhidas no sítio. Olha lá, 40 maçãs, 70 laranjas, 50 uvas e 40 bananas. O gráfico ele sobe e desce conforme a quantidade. O que está mais alto é o pontinho lá da laranja. Por quê? Porque a laranja foi colhida em mais quantidade. É o que está mais alto. Tem algum menor? Não, tem 2 iguais. A maçã e a banana, porque são em quantidades iguais. E a uva está ali no meio. Observe outro gráfico. O de animais do zoológico. Tem elefante, tigre, leão, girafa e macaco. Observem esse gráfico. Qual é o animal que tem maior quantidade nesse zoológico? É o macaco. Olha lá, a barrinha do gráfico do macaco está lá em cima. O macaco é o que tem mais quantidade no zoológico. E o elefante é o que tem menos quantidade. Está representado pela barra vermelha. Você observou que verificamos essas quantidades por meio das diferenças de tamanhos nos gráficos? Por isso, conforme a quantidade, o gráfico pode subir, descer, aumentar, diminuir. Vamos observar outros gráficos. Gráficos de brincadeiras. Olha aí, pula-corda, pipa, balanço e bola. A parte maior é a do pula-corda. É o que as crianças mais gostam de brincar. Elas gostam de pular corda, por isso que tem a parte bem maior. Agora vamos ver alguns materiais escolares que mais são usados pelas crianças. Lápis, borracha, caderno, apontador, régua e cola. Observando o gráfico, o material mais usado pelas crianças é o quê?
o lápis. Lápis por quê? Porque a criança aponta, 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 aponta até acabar. É o lápis e o apontador, né? Você aponta, 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 até ficar desse tamanho. Aí a mãe chega, professora, cadê o lápis? Todo dia é um lápis. Mas porque você aponta o seu lápis. É bem fácil e legal aprender tabelas e gráficos, não é mesmo? Assim podemos organizar qualquer informação que quisermos. Agora vamos ver se você estava prestando atenção na aula. Vamos comigo para a hora da atividade. Atividade 1. De acordo com o gráfico, qual sabor de sorvete é mais vendido? A, morango, B, chocolate ou C, doce de leite? Olha aí o gráfico, qual é a parte que está bem maior? De morango, de chocolate ou doce de leite? Se você respondeu letra B, muito bem, chocolate é o sorvete mais vendido na sorveteria durante a semana. Atividade 2. Observe a tabela. Em qual período do dia é vendido mais pães na padaria? Manhã, tarde ou noite? Olha aí essa tabela. Manhã são 50 pães, tarde 20 pães e à noite 40 pães são vendidos. Em qual período do dia é vendido mais pães na padaria? A, B ou C? Manhã, tarde ou noite? Letra A. Pela manhã são vendidos mais pães na padaria. Atividade 3. Observe a quantidade de doces que os convidados comeram na festa. 100 brigadeiros, 70 beijinhos e 50 rosquinhas. Qual doce os convidados menos comeram? Brigadeiro, beijinho ou rosquinha? Se você respondeu letra C, parabéns, rosquinhas foram o doce que os convidados menos comeram. Foi bem fácil nossa atividade, não foi? Eu já sei que você sabe gráfico, tabela, organizar todos esses dados aí nos gráficos e nas tabelas. Mas se você não prestou atenção, preste atenção agora, na hora da revisão. Uma tabela é uma representação com o que mesmo, hein? Linhas e colunas, que serve para organizar informações sobre determinado assunto. Presta atenção nessa tabela. Tabela de animais do aquário. Baleia, polvo, foca, tartaruga e peixe. São os animais mais vistos em um aquário. Tem um animal e tem a quantidade. E gráfico? Gráficos são representações de dados e informações numéricas. A mesma informação, podendo ser representado por cores e formas. A tabela é por linhas e colunas. O gráfico é por cores e formas. Vamos ver alguns tipos de gráficos. Esses são tipos de gráficos. Por barras, por linhas, formato de pizza. Você escolhe o desenho para representar o seu gráfico. As tabelas e os gráficos têm a mesma função, mas a representação de cada um deles muda. Isso porque as tabelas têm linhas e colunas, e os gráficos são representados por cores e formas. A forma você pode escolher. Vamos fazer a leitura de algumas tabelas e gráficos. Olha a Bianca, ela tem uma sorveteria. E durante a semana é vendida uma determinada quantidade de sorvetes, de chocolate, morango, flocos e doce de leite. Observem a tabela desses sorvetes. Tabela, olha aí, ó, linhas e colunas. Tem os dias da semana, os sabores do sorvete e a quantidade. Tudo organizado. E agora o gráfico. O gráfico representa a mesma quantidade, só que em forma e cores. O morango, durante a semana, foi vendido 175 sorvetes de morango. O de chocolate, 270
chocolates. De flocos, 155 sorvetes. O doce de leite, 135 vezes foi vendido. O gráfico serve para organizar essa informação e visualizarmos melhor. Você observou que a mesma informação, mas registrada em formas diferentes. Na tabela, tinha os dias da semana, os sabores e a quantidade de sorvetes. E no gráfico também, só que no gráfico era em formato de quê? De pizza, redondo, mas a mesma informação tinha lá do que tinha na tabela. Para criarmos gráficos e tabelas, temos que coletar os dados, fazer o que? Uma pesquisa. Temos que fazer para sabermos a quantidade correta, para poder ali, ó, arrumar no gráfico corretamente. Aí saber se o gráfico sobe, se o gráfico desce, se é maior, se é menor. Faça uma pesquisa, escolha um assunto, faça gráficos aí, escolha a forma, a cor que você quer. Divirta-se, brinque e estude. Beijinhos, fiquem com Deus e até a próxima aula.